Graça e paz, bom dia. Deixa eu ler um trecho aqui da Bíblia para que a gente possa discorrer. Está em Lucas, capítulo 13, diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Beleza. Aqui no verso 6, Jesus, depois de falar essas palavras para aqueles judeus, Jesus vai contar a história de uma figueira que foi plantada no meio de uma vinha. Jesus vai dizer que o dono da vinha chega até o viticultor e diz para ele: por que essa figueira infrutífera está ocupando espaço aqui no meio da vinha? Há 3 anos que eu venho procurar frutos nela e não encontro. Corta imediatamente. Jesus vai dizer que aquele viticultor, ele pede mais um prazo para o dono da vinha. Ele diz: não, meu senhor, me dá mais um ano para que eu escave, esterque, coloque esterco, e aí se ela não der frutos, aí o Senhor a corta. Então o que nós entendemos? Primeiro ponto aí dessa leitura. Os judeus chegam para Jesus e eles vêm com autocomplacência, eles vêm dizer: olha Jesus, você viu o que aconteceu com aqueles homens ali, aqueles galileus que Pilato matou e misturou o sangue deles com sangue de sacrifício, né? Jesus vai dizer para eles o seguinte: olha, eles não eram mais culpados do que os outros galileus. Jesus vai falar também daqueles 18 judeus que morreram esmagados ali debaixo da torre de Siloé. O que nós entendemos com isso? Que muitas das vezes as pessoas se auto-justificam. Elas pensam que estão sendo aprovadas por Deus. E que aqueles que sofrem tragédias, aqueles que passam por provas, é como se fosse um castigo da parte de Deus. Então Jesus vai desmistificar isso. Jesus vai dizer: olha, não é porque aconteceu tal coisa que eles são mais culpados do que aqueles com quem não aconteceram. Jesus vai dizer: olha, se vocês não converterem, se vocês não se arrependerem, mais para frente, as mesmas coisas que sucedeu com eles, pode suceder com vocês. Então, quando Jesus cita a história da figueira no meio da vinha, Jesus vai falar da vida espiritual. Por quê? Primeiramente, Jesus vai traçar ali, vai ensiná-los o quê? Que todos nós estamos sujeitos à morte. Isso é fato. A única certeza que nós temos hoje na nossa vida é que um dia todos nós iremos morrer, fisicamente falando. Só que as pessoas, elas não se dão conta da morte espiritual. Aí Jesus vai falar de morte espiritual, Jesus vai falar o seguinte: olha, eles não eram mais culpados do que aqueles que estão vivos. Por quê? Se nós não nos convertermos, se nós não nos arrependermos, tais coisas sucederão. E o pior que uma morte física é uma morte espiritual. É uma morte sem salvação, A gente vê hoje muitas pessoas cometendo suicídio, morrendo sem salvação, Existem muitas pessoas hoje deprimidas, oprimidas, estão sorrindo para a gente, mas por dentro estão destruídas, estão chorando. Tem pessoas que eram tochas dentro da igreja, que conhecem a palavra maravilhosamente bem. Se você conversar com elas, ela vai te citar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Porém, não estão praticando, não estão vivendo aquilo que elas conhecem. Então não basta conhecer, mas nós temos que viver esse conhecimento. Então quando Jesus ele vem falar ali
daquela figueira estéril, Jesus está dizendo que, primeiramente, essa figueira estéril, ela faz alusão a quê? A Israel, ao povo de Deus. O dono da vinha, né, é Deus. O viticultor é Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas a todos aqueles que o aceitaram, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, veja bem, esse é o contexto aqui desse evangelho aqui, tá? Só que nós vamos trazer para nós, para o nosso contexto hoje, né? A vinha, ela representa a igreja, né? O viticultor é Jesus. E essa figueira que está na vinha somos nós. Somos nós, os gentios, os cristãos, aqueles que Cristo chamou, né? E o dono da vinha continua sendo Deus. Então Deus nos plantou numa igreja, que é a vinha, nós somos a figueira, e Deus continua procurando frutos em nós. Deus, né? A Bíblia diz lá em Gênesis que quando Deus cria o homem, ele vem todos os dias, na virada do dia, para conversar com Adão. Ele vem conversar, ver o que Adão fez, né? Se Adão estava cuidando ali do jardim, o qual Deus o colocou para dominar, né? Para cuidar, para cultivar. E hoje não é diferente. Deus, ele vem até nós procurando frutos em nós, né? Deus, ele quer uma resposta. Muitas das vezes a gente ora, querendo uma resposta de Deus acerca de os questionamentos. Só que Deus, deixa eu te explicar, Deus também espera uma resposta da nossa parte. João capítulo 15, olha o que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Agora, Deus é o lavrador, inverteu. Jesus, ele é a videira, ele é a vinha, né? E ele diz assim: toda vara que está em mim, que não dá fruto, o Pai tira. Só que aquela que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. O que é esse limpar? O limpar é quando a gente vem para a presença de Deus e Deus começa a mudar a nossa vida. Deus começa a tirar coisas e pessoas que não vão edificar a nossa vida. Deus começa a nos limpar de uma forma. Você já prestou atenção que quando você aceita Jesus, começa a estar numa igreja, né? A tua vida começa a mudar. Parece que ela muda para pior, mas não é assim, né? Na verdade é Deus tirando aquilo que te prendia, aquilo que tirava o teu foco, né? Certas amizades, né? Bens materiais no qual você depositava sua confiança, até o dinheiro. Por quê? Porque Deus quer nos fazer dependente dele. Porque se você for depender de dinheiro, das coisas materiais, você nunca vai olhar para Deus. Você nunca vai olhar para Jesus. Por isso que Deus começa essa transformação, esse processo de te tirar da zona de conforto para aprender a ser dependente dele, né? Jesus está dizendo assim: olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma, nós somos a vara, viu? A vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, né? Jesus está dizendo: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Presta atenção numa coisa aqui. Então, nós somos a figueira, nós somos a vara. Só que uma árvore, para ela dar fruto, ela tem que estar enraizada. Ela tem que estar no solo bom, né? Então Jesus, ele é a videira. Nós, como figueira, a gente tem que estar alicerçado ali em Jesus, né? Israel foi rejeitado por Deus porque não recebeu seu filho, né? Veio para os seus e os seus não receberam. Mas aquele que recebe Jesus, aceita Jesus, confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, vive na dependência de Jesus, esse dá muito fruto.
Porque se a gente for levar a nossa vida conforme o nosso querer, a nossa vontade, o que acontece? A gente quebra a cara. Então Jesus, ele está ensinando os judeus que alguns processos, eles são necessários na vida da gente, né? E esse limpar, esse estercar ali na raiz, para que a gente produza fruto, é Jesus tirando as impurezas, né? É Jesus tirando aquilo que não vai agregar valor, né? Até na questão de se fazer um vaso, quando o oleiro pega o barro, o processo de fazer o vaso, quando ele pega o barro, ele vai bater aquele barro até sair as pedras, porque na confecção do vaso, se tiver alguma pedra e na hora dele for para o fogo, ele vai rachar exatamente onde está aquela pedrinha. Então nós, como vasos de Deus, a gente tem que ser limpo. E como é que Jesus diz? Vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então o que nos limpa? O que nos purifica? É a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra e passa a entender o que está aqui, a gente começa a entender os planos de Deus para a gente. A gente começa a entender que quando a gente vem para Cristo, a gente não perde, a gente se livra. Está entendendo? Você não perdeu carro, casa, família, você não perdeu amigos. Na verdade, Deus está te preparando para algo novo, né? Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: bem sei eu os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O mesmo Jeremias capítulo 17, verso 9, ele diz que enganoso é o coração e ligeiramente corrupto, quem o discernirá? Então, queridos, o que acontece? Quando nós seguimos o nosso coração, o coração nos leva a lugares que o nosso espírito não quer ir. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos uma luta, né? Há uma luta entre o espírito, né, e a carne. Eles são opostos entre si, né? O espírito puxa para as coisas de Deus e a carne puxa para as coisas do mundo. Por isso que nós temos que entender que nós temos que alimentar o nosso espírito e não a nossa carne. Porque quando nós alimentamos o nosso espírito, aí nós estaremos mais perto de Deus. Nós estaremos mais perto do projeto de Deus, das coisas de Deus e da vontade de Deus. Por isso, então, Jesus, hoje, ele está estercando. Jesus está cavando na sua raiz para colocar esterco. E muitas das vezes dói, né? Ser escavado, mexer na nossa estrutura, não é isso? Salmos, eu acho que é 103, 9, ele diz: o Senhor, ou 103, 10, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então nós somos pó, né? Deus, ele precisa mexer na nossa estrutura para nos dar uma nova vida, para escrever uma nova história, né? Então o que acontece, meus queridos? Se a gente não se deixar moldar pelo viticultor, se a gente não se deixar estercar, né? Vai chegar um momento na vida que vai vir as tragédias, as lutas. Se a gente não tiver firme, edificar nossa casa na rocha, vai vir a tempestade e vai arrasar com tudo. Então que nós estejamos edificados na rocha, que é Cristo, tá? E que nós possamos nos se deixar estercar para que nós possamos gerar fruto. E quando o Pai, né, vir, o dono da vinha, vir atrás do fruto, ele vai achar a gente cheio de fruto para dar. E nós não seremos cortados nem lançados. João capítulo 1, ele diz que está posto o machado, João não, Mateus, né? Diz que agora já está posto o machado, a raiz da árvore, e toda árvore que não der fruto, essa será cortada e lançada no fogo. Então, nesse dia que se chama hoje, que você possa entender o que foi falado aqui, que nós somos como árvore, né? Salmo capítulo 1, ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Só que ele também vai dizer que não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento leva, né? Pelo que os ímpios não subsistirão na congregação do justo, tá? Então entenda que nós somos árvore e Deus quer ver frutos em nós, tá? Você é uma figueira, só que Deus não te quer estéril. A vinha é a igreja do Senhor. Então você está na igreja, você está plantado na igreja, tá? Então não saia da igreja, continua na igreja, deixa Jesus escavar, né, na sua estrutura, te colocar adubo, te colocar esterco, certo? Para que você gere fruto dentro, no meio da vinha, que é a casa de Deus. Amém? Deus te abençoe.